Passar por essa aqui, você está vendo aqui na tela, você vai passar para dentro dessa aqui, está vendo aqui na frente? O nomezinho que eu estou baixando com vocês aqui. Eu me ouvi falar desse nome aqui? Inteligência Céu? Essa ferramenta, ela relaciona tabela com tabela. Ou seja, se você tem um banco de dados, uma tabela, por exemplo, de receita, e você tem uma tabela de despesa, você consegue relacionar as duas. Ou seja, você monta o relatório que você quiser por meio dessa ferramenta utilizando duas tabelas. Ferramentazinha aqui, eu vou mostrar para vocês depois da forma confiante para o Pera. Ou seja, você não vai mexer nas informações. A informação chega para ti e quem vai mexer vai ser os próprios recursos dentro do Excel. Esse é um ponto que eu queria estar colocando para vocês. Mas ainda dentro do Excel tem também um recurso aqui dentro que a gente também não usa e que é bom a gente começar a usar, que é esse bem aqui, ó. Quando você vem inserir, você está vendo aqui esse nomezinho tabela aqui? Quando você clica em cima dele, ó, vai aparecer essa mensagem aqui. Olha o que é que ele faz aqui agora. Ou seja, você consegue filtrar. Se eu quiser saber, por exemplo, aqui, ó, quais são os cargos de São Domingos, só mexer aqui para a gente dar uma olhadinha. Assistente administrativo. Vai dar quantidade. Esses três aqui, ó. Eu consigo fazer o filtro deles aqui dentro. Mas o mais interessante aqui dentro desse recurso não é isso, hein? O mais interessante aqui dentro é que você pode fazer o seguinte, ó. Inserir aqui no Excel. Estou falando bem rápido, por quê? Porque o Glauber amanhã vai dar uma explorada melhor. O nosso objetivo é animar vocês para a gente chegar nas ferramentas que o Excel tem. Mas para isso, vocês precisam praticar aquilo que a gente está deixando para vocês fazerem. Porque senão nós vamos começar a falar grego aqui. E pelo menos saber abrir o Excel, pelo menos manipular alguma coisinha aqui dentro, para que a gente possa passar para essa ferramenta. Quando você vem aqui, tem esse negócio aqui chamado de tabela dinâmica. Olha o que é que vai acontecer aqui agora. Me deu uma outra mensagem aqui, ó. Quer salvar essa tabela numa outra ferramenta? Vou falar que sim. Olha o que é que acontece aqui, olha o que apareceu aqui agora para mim. Todos aqueles campos que estão nessa tabela aqui, ó, de consulta, que estão aqui em cima, ó, de verdinho. Então, verde não, de azul, né? Aqui em cima. Verde, né? Estão aparecendo agora aqui para mim, ó. Olha como é que eles estão aparecendo aqui nessa telinha aqui, ó. E agora o que é que eu faço? Eu quero saber aqui agora quantos cargos tem lá em São Domingos e eu quero saber agora quais são o vencimento desses cargos. Então eu vou aqui no vencimento, vou puxar lá para onde está o valorzinho lá, o somatório lá. Vamos ver aqui em vencimento. Olha o que vai acontecer. Eu sei agora, de janeiro, eu vou só formatar em forma de moeda isso aqui. Eu sei agora, lá em São Domingos, que de janeiro a julho o município aplicou no cargo de assistente administrativo R$16 mil. Eu sei que o município aplicou, né, em assistente administrativo da educação R$14 mil. Então, eu consigo agora enxergar os valores dos cargos, mas não é só isso que eu posso fazer aqui. Eu posso enxergar esses valores do mês. Ou seja, eu não vou me preocupar mais em estar criando tabelinha lá como eu fazia antigamente. Esse negócio vai criar para mim agora, eu vou enxergar. Ou seja, a gente pega uma tabela, você tem, por exemplo, no formato aqui, você mais ou menos mais 5, 6 tabelas na mesma aba para você enxergar aquilo que você quer. Aqui você enxerga em duas. Uma, que é o banco de dados, e a outra, que é a tabela dinâmica. Duas. Então vamos lá, vamos colocar o mês agora, mês de pagamento, para enxergar esse negócio. Esse mês de pagamento eu vou puxar para a coluna. Olha o que está acontecendo. Ele já fez para mim um relatório aqui.
Eu já sei agora quanto é que o município gastou em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, e o total de quanto é que foi. Desta forma, eu consigo saber também se aqueles cargos que estão na estrutura da educação são de fato da educação. Porque a gente sabe que quem regulamenta os cargos da educação é o plano de carreira. Será que todos os cargos que estão aqui são da educação? Estão regulamentados no plano? Isso é um problema que muitos municípios vão ter que enfrentar daqui a alguns dias. Se você baixar aqui, ó, tem todos aqui. Ó. Mas quem é que vai saber disso aqui melhor? Psicólogo aqui, ó. Pode pagar? Pode. Secretário Municipal de Educação está aqui, ó. Só que ele só entrou aqui no mês de janeiro. Ó. Por quê? Porque tem uma outra folha, um outro arquivo lá, chamado Fundo Municipal de Educação, e tem mais servidores lá. Aqui é somente referente ao Fundeb. Isso que vocês estão vendo aí, que eu acho que está pequeno, cara. Está pequeno, que é somente para demonstrar para vocês. Exatamente o que se refere somente ao Fundeb. Somente ao Fundeb. Então a gente consegue enxergar muita coisa aqui dentro, a partir dessas informações. Claro, se a gente for pegar, por exemplo, o arquivo do TCM, e quando você olha aqui, por exemplo, professor nível 1, professor nível 2, temporário, não sei o quê, né? Às vezes a gente tem que fazer a distinção, o que é grupo do magistério, e o que é outro profissional da educação. Né? Para você poder fazer aquela separação, né, de 70 e de 30. Porque o que é que acontece? Você tem lá profissionais do magistério, aí o cara coloca todo mundo como profissionais do magistério ali dentro. Vigia, servente, não sei o quê. Mas pode. Pela lógica, não. Por quê? Porque para você receber pelo CEP, não teria que ser o quê? Profissionalizado. Um vigia que tem um ensino fundamental é profissionalizado? Ele está aqui dentro. Pode receber? Teoricamente não. Porque ele não tem a formação para aquilo ali, de acordo com o que exige a legislação. Mas está aqui. Entendeu? Então, a gente consegue fazer uma discussão com o governo mais centrada. Em Paraupeba, por exemplo, quando a gente olha em Paraupeba, você tem só de assessor, de janeiro a junho, né, é mais de 20 milhões de reais só com assessor. 3 milhões de reais por mês só com assessor. É muita coisa. Precisa, tá lá, precisa. Mas a gente consegue fazer uma discussão com relação a isso. Porque enquanto ele enche a folha de pagamento do Fundeb de assessor, você tem lá o professor, né, a servente, o coordenador, que são realmente, né, para ser assistido não são. Então a gente tem que olhar para essas coisas, né? Mas claro, cada realidade é uma realidade, a gente não vai aqui, né, tratar disso. Mas é importante que a gente passe a conhecer quais são os cargos que tem no município, qual é a quantidade, quanto esses cargos custam, para a gente poder fazer isso. E o Excel nos dá essa possibilidade a partir do momento em que você tem uma planilha ou uma tabela estruturada para você enxergar isso. Tá certo? Muito bem. Você pode voltar aqui de novo e criar uma nova tabela dinâmica. Porque não é interessante que você pegue na mesma aba, você saia criando um monte de tabela dinâmica. Porque observe que aqui nós só temos de janeiro a julho. Vai entrar agosto. Aí quando você baixar e for atualizar, você vai ter problema na sua planilha. Então você cria uma nova tabela dinâmica para você analisar outras coisas. O que foi que ela falou? Acho que eu não coloquei aqui no lugar certo. Pronto, tá aqui uma outra já. Vou fazer outra coisa, eu quero analisar outra coisa agora. Quero analisar quantos são os concursados e quantos são os temporários. Apesar de já ter me dado lá, de cara lá o TCM. Você vem aqui e pega. Situação funcional. Está lá, concursado, lotação no município não se aplica.
Depois você discute lá com o município que esse não se aplica, está sempre colocado aqui na frente do decente. E você vem para o vencimento. Joga aqui no valor. Vai lá. Os efetivos custaram a oscilação do mínimo de janeiro a julho, 16 milhões de reais. Lotado no próprio município, deve ser os temporários aqui. 2.906.000, e o não se aplica, deve ser secretário municipal de educação, que é o único que estava lá, né? R$9.560. Então você tem aqui um diagnóstico para você fazer a discussão dentro do município. Desde que você domine essas ferramentas, você sabe buscar a planilha certa para você fazer isso. Mas esse negócio não faz só isso. Não faz só isso. Você tem que conversar um com o outro, porque você consegue montar relatório. Você consegue montar relatório dinâmico. E quando você mexe com um, você consegue enxergar esse negócio movimentando. Quem foi que já acessou aquele painel do INEP, do centro escolar? Alguém já acessou aquele negócio? Alguém aqui é coordenador de escola? Já coordenou escola alguma vez? Já, né? Redney. Pessoal, vocês têm que entrar nessas coisas para vocês descobrirem. Vou só mostrar um aqui na página do FNDE, que é um painel desse que eu estou falando para vocês. Se você vir aqui na página do FNDE, ele vai falar aqui para você algumas coisas relacionadas a isso. Ver se eu acho um aqui que não seja muito distante. Cadê aquela plataforma Maria Antonieta? Tá por aqui, ó. Aqui o painel. Tá abrindo aqui, deixa eu abrir aqui. Tá vendo esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui é utilizado pelas principais empresas que você tem no mercado. A Microsoft ela conseguiu unir duas ferramentas em uma só. Que é justamente aquele símbolo que vocês enxergaram ali. Aquele símbolo é de uma ferramenta da Microsoft chamada de Power BI. Ou seja, você faz relatório dinâmico aqui agora. Esse relatório aqui, para você chegar nisso aqui, os dados vieram para uma planilha como esta aqui, eles passaram por esse tratamento aqui, eles migraram para cá e eles aparecem aqui. Ou seja, essa ferramenta tem aquelas duas ferramentas embutidas nela. Então você consegue puxar todos os dados para essa ferramenta, que é o Power BI, e aqui você faz o tratamento dos dados, e aqui você faz o relacionamento entre tabelas, e aqui você faz o relatório. Não precisa ir para lugar nenhum mais. Então, nosso objetivo com essas formações é chegar um dia nesse nível, de fazer esse tipo de análise. Você já pensou o Raimundo Moura chegar lá em Paraupebas com o computador dele na mão e conversar com o prefeito olhando para a realidade na frente dele de forma imediata, se confrontando com o governo, e o governo não sabendo onde é que está as informações, dentro de um debate? É isso. Isso aqui é um relatório de tomada de decisão. Nós precisamos chegar nesse nível de qualificação, mas para isso nós temos que fazer aquilo que eu falei lá atrás. Primeiro vamos enxergar onde é que a gente busca essas informações primeiro. Sabendo onde busca as informações, vamos agora estruturar essas informações. Estruturando, vamos partir para um outro mundo.
Como vocês puderam perceber aqui, ó, e aí o que é que acontece? Só para a gente ver aqui um pouquinho dessa ferramenta. O nome dessa ferramenta o Glauber vai externar para a gente amanhã? Ou... É porque aqui ela é um pouquinho pesada, aqui eu não vou conseguir movimentar. Mas ela se movimenta, Luiz. Ela se movimenta. Vai movimentar esse negócio bem aqui. Porque está pesada, ela aqui não vai conseguir. É uma ferramenta bem pesada, porque ela tem várias fontes de dados por trás dela. O nome da ferramenta também. Power BI. Power BI. É isso mesmo. Já ouviu falar nela? Não, né? Não. Então, olha só aqui, ó. Eu cheguei nesse resultado, cheguei nesse resultado, cheguei nesse resultado. Vocês puderam ver. Certo? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar eu vou fechar isso aqui. Se não funcionar, eu vou para uma outra. Eu vou fechar isso aqui. Eu vou abrir um outro arquivo aqui do Excel. Vou deixar como está aqui mesmo. Só colocar uns aqui para pode ser que deu. E vou fazer o seguinte, eu vou usar aquele campo inicial que eu falei para vocês. Eu vou vir bem aqui em dados e vou bem aqui. Olha o que é que vai acontecer. Eu vou puxar agora, olha o que é que ele faz lá. Eu vou puxar aquele arquivo que eu baixei lá no portal do TCM, que vocês já na tabela, eu vou puxar para cá. Eu só vou fazer uma coisa lá que eu não fiz ainda, que é ter nomeado aquela tabela. Deixa eu colocar o nome dela dentro. Dá para poder não dar pau para chegar. Puxar aqui. Eu sei que ela está no download, tudo bem aqui, né? Olha como ele está baixando aí pra gente. E nada, né? Eu coloquei na planilha que eu quero. Olha como é que ela aparece aqui. Eu vou transformar dados, que é isso que os caras fazem. Tem gente ganhando dinheiro no mercado fazendo esse tipo de processo. A Vale, ela trabalha com a Vale, tem equipe de pessoas fazendo isso para ela, 24 horas. Observe que todas as colunas que eu tenho aqui estão tudo ok. Ó. Não tem nenhuma coluna com problema aqui. Ó. Todas com 100%, ou seja, todas boas para serem transformadas. Certo? O que é que eu vou fazer aqui? Quando a gente chega aqui, eu tenho que olhar o que é texto e o que é número, porque se eu for deixar tudo como texto, quando eu chegar lá na frente eu vou conseguir fazer relacionamento. Então eu vou só entrar aqui para poder tirar essa exibição aqui e conversar um com o outro, porque você consegue montar relatório. Você consegue montar relatório dinâmico. E quando você mexe com você consegue enxergar esse negócio movimentando. Quem foi que já acessou aquele painel do INEP, do Centro Escolar? Alguém já acessou aquele negócio? Alguém aqui é coordenador de escola? Já coordenou escola alguma vez? Já, né? Redney. Então vocês têm que entrar nessas coisas para vocês descobrirem. Vou só mostrar um aqui na página do FNDE, que é um painel desse que eu estou falando para vocês. Se você vir aqui na página do FNDE, ele vai falar aqui para você algumas coisas relacionadas a isso. Vê se eu acho um aqui que não seja muito.
plataforma Maria Antonieta. Tá por aqui, aqui o painel. Tá abrindo aqui, deixa eu ver aqui. Tá vendo esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui ele é utilizado pelas principais empresas que você tem no mercado. A Microsoft ela conseguiu unir duas ferramentas em uma só. Que é justamente aquele símbolo que vocês enxergaram ali. Aquele símbolo é de uma ferramenta da Microsoft chamada de Power BI. Ou seja, você faz relatório dinâmico aqui agora. Esse relatório aqui, para você chegar nisso aqui, os dados vieram para uma planilha como esta aqui, eles passaram por esse tratamento aqui, eles migraram para cá e eles aparecem aqui. Ou seja, essa ferramenta tem aquelas duas ferramentas embutidas nela. Então você consegue puxar todos os dados para essa ferramenta, que é o Power BI, e aqui você faz o tratamento dos dados, e aqui você faz o relacionamento entre tabelas, e aqui você faz o relatório. Não precisa ir para lugar nenhum mais. Então nosso objetivo com essas informações é chegar um dia nesse nível, de fazer esse tipo de análise. Você já pensou o Raimundo Moura chegar lá em Paraupebas com o computador dele na mão e conversar com o prefeito olhando para a realidade na frente dele de forma imediata, se confrontando com o governo, e o governo não sabendo onde é que está as informações dentro do debate? É isso. Isso aqui é um relatório de tomada de decisão. Nós precisamos chegar nesse nível de qualificação, mas para isso nós temos que fazer aquilo que eu falei lá atrás. Primeiro vamos enxergar onde é que a gente busca essas informações primeiro. Sabendo onde busca essas informações, vamos agora estruturar essas informações. Estruturando, vamos partir para um outro mundo. Como vocês puderam perceber aqui, ó, e aí o que é que acontece? Só para a gente ver aqui um pouquinho dessa ferramenta. O nome dessa ferramenta logo vai externar para a gente amanhã? É porque aqui ela é um pouquinho pesada, aqui eu não vou conseguir movimentar. Mas ela se movimenta, Luiz. Ela se movimenta. Vai movimentar esse negócio daqui, porque está pesada, ela não vai conseguir. É uma ferramenta bem pesada, porque ela tem várias fontes de dados por trás dela. O nome da ferramenta também. Tá. Power BI. Power BI. É isso mesmo. Já ouviu falar nela? Não, né? Não. Então olha só aqui, ó. Eu cheguei nesse resultado, cheguei nesse resultado, cheguei nesse resultado. Vocês puderam ver. Certo? O que é que eu vou